E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Capítulo 8, versículo 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, esse evangelho é um evangelho que nos ensina muitas coisas. Como todo evangelho, ele nos abre os nossos olhos, nos ajuda a enxergar a nossa missão, o que nós devemos fazer, que é a vontade de Deus, acontecer em nossa vida. Jesus chega no povoado de Cesareia de Filipe e ali ele pergunta para os seus discípulos: esse povo todo que me conhece, que me segue, ele sabe quem eu sou? A resposta, com certeza, não agradou muito ao coração do Senhor, porque o Senhor foi confundido com João Batista, com Elias, ou alguns dos profetas famosos daquela época. Jesus ficou meio triste, porque pelos milagres, por tudo aquilo que Jesus já tinha feito, estava fazendo, Jesus pensava que aquelas pessoas já tinham percebido que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias tão esperado. Então ele volta e pergunta para os seus discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, inspirado e cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: Tu és o Messias. Então Jesus o repreendeu, porque naquele momento ele não podia se revelar, E pediu para que ele pudesse então esperar um pouco mais. E ali, junto com os discípulos, ele começa a dizer o que irá acontecer com Jesus na sua missão. Ele vai dizer: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Isso era dito abertamente também, as pessoas que estavam ali com certeza ouviram isso. Então Pedro repreendeu Jesus, No repreender Jesus chama Pedro à parte e vai dizer: Afasta-se de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, pensa como homem. Mas por que então Pedro repreende Jesus? Porque ele estava falando aquilo abertamente. Porque na verdade, na compreensão de Pedro, quem é que iria seguir alguém que já estava predestinado a sofrer e a morrer? Ninguém quer seguir ninguém que, de certa forma, já está se declarando que vai ser derrotado. Então era necessário que Pedro intervisse na concepção dele, para que Jesus não continuasse falando assim. Mas só que Jesus olha para Pedro e vai dizer: Você não pode impedir a minha missão, porque você está pensando como homem, não como Deus. Deus me enviou.
Eu preciso passar por essas dificuldades, passar por esses problemas, porque foi para isso que eu vim enviado. Então, muitas vezes na nossa vida também existem pessoas que nos querem impedir de fazer a vontade de Deus, que nos repreende, né? Impedindo que a gente continue a missão, que a gente pregue, que a gente abraça a cruz de Cristo. Quantas pessoas que pensam como inimigo e não como o próprio Deus e Senhor. Nós precisamos pensar como o Senhor, que é fazer a sua missão, né? Acontecer no nosso meio, na nossa vida. Não podemos deixar que nada impeça de fazer a vontade de Deus em nossa vida. Pedro tentou e Jesus o repreendeu, dizendo que você tem que pensar como Deus e não como os homens. Se for pensar como os homens, nós não fazemos nada nesse mundo. Então, nós procuramos, então, vivenciar essa graça de Deus, esse amor de Deus, para que Ele possa, então, nos impulsionar a sermos homens e mulheres missionários, sem ter medo, e não deixar que os outros nos impeçam de viver plenamente a graça de Deus em nossas vidas. Assim seja. Amém.